No mundo de 2022, retratado por Soylent Green, que no Brasil recebeu o estranho título de No Mundo de 2020, não há comida, nem água quente para tomar banho. Nova York tem 40 milhões de habitantes, metade deles sem emprego. As pessoas dormem até nas escadas dos prédios, todas amontoadas. Um pedaço de carne é tido como luxo. E os seres humanos que vivem nesse pesadelo se alimentam sobretudo de uma bolacha de plâncton chamada Soylent Green. Com a estrela Charlton Heston no papel de um detetive, esse filme, no mínimo estranho, tem chamado a atenção porque, de acordo com alguns críticos mais à esquerda, retrata com perfeição e antevisão sábia o nosso presente. Mas será que o mundo de 2022 é mesmo tão ruim assim? E o mundo de 2020, o filme, é o que debateremos no episódio 87 do Quarentena Cult, que está começando agora. E aí, tudo certo? Tudo Eu certinho. sou o Paulo Pozonoff Júnior, Jones Rossi estão aqui comigo, Ricardo Sabag. O Paulo já se animou, dando seu alô, antes de eu dar as minhas boas-vindas a você, nosso espectador. Mas seja bem-vindo, Paulo, Jones. Tudo bem com vocês? Obrigado, Sabag. Obrigado mais uma vez por me convidarem aqui como convidado principal do programa. Que nem semana passada, agradeço mais uma vez a minha ilustre presença. Então, Jones, já que você é o nosso convidado especial desse Comece falando do filme. Mais uma vez, vamos só contextualizar o Soylent Green. É um filme que... saindo lágrimas aqui de emoção. É um filme que o título em português dele, né? No Mundo de 2020. Horrível, né? Pô, em 1973, você não ia querer ver como que era o mundo de 2020 no cinema? Você está passando à frente do cinema. Não. Tá lá, no mundo de 2020. Não. Eu gostaria de ver. Você quer ver um filme no mundo de 2072? Quer ver? Eu quero. Estão fazendo já? Outro dia eu fui assistir no cinema Blade Runner 2049. Com certeza 2049 não vai estar daquele jeito. Eu esperaria que teriam carros voadores no filme, mas na verdade não, tem retroescavadeira. Esse filme voltou à baila e agora nas últimas semanas o pessoal recuperou essa história desse filme. O filme não chegou a ser nenhum grande sucesso, né? Mas é um filme cult já, não era? É um filme, é uma ficção científica relativamente cultuada e que voltou à baila agora, porque, claro, entramos em 2022 e aí foi redescoberta qual era a visão que se tinha em 76, ou que o cinema tinha. É que, na verdade, o filme, apesar do título, ele está retratando o mundo de 2022 no filme, né? Então, o título, que também eu até imagino quando lançaram no Brasil, 2022, né? Vai nem chegar. Brasil, né? Arredonda esse negócio aí, pô. 2022 é o cacete, nada 2020. E aí o pessoal reviu o filme e começou com essa de o que será que eles acertaram em 76 de dizer do que seria o mundo. 3, desculpa. Do que seria o mundo em 2022. O que seria o mundo, segundo esse filme, Jones, o que seria o mundo de 2022? Fome, superpopulação. Jones? Tô aqui, tô. Não, é para você complementar. Conte para o nosso espectador. Desculpa. É que quando a gente está gravando, a gente grava no Skype, as pessoas mandam mensagem. A Maria Clara, nossa editora, mandou uma mensagem aqui, e daí por um segundo, eu me distraí. Desculpa. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Não, o filme acertou tudo. Vou dizer. Cara, aquele filme, você pega as roupas, você pega... Um penteado. Não. A costeleta. Pega as roupas, aquelas roupas estilo Mao Tse Tung, né? Pega as filas para comida, né? Não tem racionamento de água. Racionamento de água. Uso de máscaras. Aqueles pardieros onde eles moram. Cara, estão falando de Cuba. Cara, a gente assistiu um filme outro dia que é igual. Cuba e o Cameraman. Pessoas dormindo nas ruas, nas escadas, nos cortiços.
Cara, Pô. não, o que era? Lembra do Kubrick, o cameraman? Aquele cara que morava na casa, ele abria a geladeira, ele tinha uma garrafa com água, não tinha nenhuma comida. É, Nada. isso Nem mesmo. um Soylent Greenzinho o cara tinha lá para comer. Sim. É uma O filme bolachinha de morto. é uma leitura que eu vou fazer, mas, cara, aquele filme mostra que é um país sob o socialismo, né? Ah, qual país em que houve canibalismo em É, gulags? só um Qual parênteses. país onde houve canibalismo? Você quer fazer esse Parênteses, a spoiler gente já? vai contar esse spoiler, né? Tem que contar, né? Não, pô, o filme é de O filme é de 73. 73, né? Não, Acho que já pô, não é Não, mais então tá. É spoiler. que eu fiquei em dúvida se eu colocava lá, então só Não, quer fazer porque as honras. o grande segredo do filme, o cara é um detetive, por causa de um assassinato, ele começa a investigar um assassinato de um cara muito importante, um grandão lá de um uma ricaço. indústria de alimentos. Os ricaços vivem bem nesse mundo. Ou seja, A elite partidária dominante. ele é o Politburo da União Soviética. O cara vive bem, daí ele vai lá, começa a investigar e descobre que o Soylent Green, que é tipo uma bolachinha que a galera come, que Bolacha é ou biscoito? propaganda, bolacha, biscoito, que a galera come, que é feito supostamente de algas, não é de algas, é feito de gente. É feito de gente, o Soylent Green. Vamos combinar que, assim, não é muito difícil de deduzir lá no começo do filme já Não, que tem alguma treta com o com, Soylent Green, né? com o Não dá. Soylent Verde, porque tem o É, Soylent Verde, o Soylent Vermelho e o Soylent Laranja. isso. Ó, detalhe, o nome em Portugal, a gente às vezes tira sarro dos títulos em Portugal, mas é A Beira do Fim. Melhor, O título poético, hein? melhor. É A Beira do Fim. Do fim. Não, não, mas se você pega, eu acho que teve ali uma coisa, o diretor do filme, a direção de arte quiseram meio que mostrar como que era um país socialista, porque as roupas são muito inspiradas no vestuário de Mao. Você É pode ver o tipo, aquele aquela lenço. gola do Mao Tse Tung aqueles botões aqui é muito inspirado. A falta de cor também. Pô, todo mundo sabe que às vezes repúblicas socialistas soviéticas, às vezes repúblicas soviéticas, cara, a grande característica desse país era a falta absoluta de cor, aqueles conjuntos habitacionais concreto que se estendiam por quilômetros. Cara, até hoje a Estônia é um país Mas o filme, extremamente feio. ele Estônia usa não, filtro, desculpa. A Eslovênia é muito feio. mas o filme usa filtro, aquilo eu achei que fosse alguma, desculpa a ignorância, mas eu achei que fosse. Não sei o que o filme usa, Paulo. Deve ser um filtro para deixar com aquela cor lá, mas a direção de arte você pode ver pelas roupas, por tudo. Qual é a parte mais colorida do filme? Quando tem aquelas mulheres reunidas na casa do ricaço. É, Que cada uma está com vestido roxo, a outra está com vestido amarelo e tal. Essa é a parece parte filme mais brasileiro, né? Não tem parece um pouco, né? o Tem uma visual. vibe. É meio Bambembe, né, o filme, Tem, né? tem, Não, tem uma vibezinha, assim, de cinema nacional dos anos 80. Assim. Tem. Então, as filas para comida, né? Essa miséria generalizada do filme, a falta de condições de vida, né? Ar-condicionado, água, as coisas mais básicas, remete muito que era na União Soviética. E canibalismo, a grande último, vamos dizer assim, local da humanidade onde houve canibalismo generalizado foi a China no período do grande salto adiante do Mao Tse Tung, porque ele tirou as pessoas das fazendas, levou para cidades para promover a industrialização do país. Obviamente deu errado isso, até porque não só por isso, né, por outras idiotices que foram feitas, né, nos campos, e morreram assim milhões de pessoas. As pessoas não tinham nada para comer. E a gente falou de um outro filme aqui também do A Sombra de Stalin, que é a história do repórter que desvendou, né, mostrou ao mundo o Holodomor. No filme, no Sombra de Stalin, tem uma cena de canibalismo, né, que é bem pesada, inclusive. você acha então que é E, um filme anticomunista? cara, eu acho que é um filme para que dá para ser lido desse jeito.
Pode ser que eu esteja completamente errado, mas as coisas da direção de arte, o diretor, eles nunca fazem nada assim. A gente acha que o cara vai fazer um filme, ele vai lá, bota uma câmera e começa a filmar, manda os atores fazer. Não é assim. Tem todo um estudo antes de começar, conversa, mesmo se o filme é B. Mesmo se o filme é meio B. Eu tenderia a concordar com você aí pela descrição que você fez. Mas tem um detalhe: aquele primeiro minuto mostrando Revolução Industrial, carro e tal. Aí também tem uma fala, eu acho que no meio lá tem o Roth, né? O Saul Roth, daí ele fala alguma coisa tipo, o que o capitalismo fez, eu não sei o que. Mas isso é um personagem. Eu não vi ele falando de isso é um personagem, Paulo. Eu concordo com essa visão do Jones. Eu acho que quando você retrata ali aquela situação subhumana das pessoas dormindo nas escadas, dormindo nas ruas, né? Tem uma cena forte de uma mãe morta na rua, e aí o personagem do Charlton Heston vai lá e resgata uma criança, ficou sozinha na rua com a mãe morta lá, ele tem que levar aquela criança para dentro de uma igreja, para ela ser cuidada lá pelas freiras e coisas assim. Eu fiz uma relação muito direta com retratação do que é o comunismo. E como é que você explica que a esquerda está usando esse filme para dizer que o mundo realmente é uma desgraça, assim? Porque a esquerda é negacionista, né, cara? A esquerda nega os números, né? A esquerda gosta de ser negacionista. Se você pegar qual que é a maior negação científica do momento, o pessoal fala, são os negacionistas da vacina. Não são os negacionistas da vacina. São o negacionismo econômico da esquerda. A esquerda, ela simplesmente pega a teoria econômica que deu certo no último século e joga fora a favor de heterodoxias, né? Vamos imprimir dinheiro, o desenvolvimento tem a ver com inflação. Onde a gente está vendo inflação, né? O Brasil está com uma inflação alta, mas a inflação na Argentina é 4 vezes maior. Os Estados Unidos está com quase o mesmo índice de inflação do Brasil. Então, você pega esses países administrados pela esquerda, a inflação lá em cima. Tirando os países que não dão, tirando os países que nem a China, que apesar de serem administrados pela esquerda, não estão para perder o jogo, né? Não estão para fazer gracinha, né? A China não está aí para fazer gracinha, para aplicar política identitária, nada disso. A China está indo atrás de ser uma... Está dando o seu showzinho. Está indo atrás de ser uma potência. E, junto com isso, tem todas as contradições de um país como a China, né? Não estou passando para a China, que a minha editoria de Mundo, na Gazeta, é a editoria que mais denuncia as torturas que a China faz com os uigures, os gulags da China, tudo que a China tem de ruim, mas que eu só estou falando que é... Enfim, nem devia ter entrado nisso, né? Mas o que eu estou falando é que a esquerda está usando de exemplo esse filme justamente porque ela é negacionista econômica. O mundo nunca esteve tão bom, tão bem quanto está em 2022. Deixa eu usar esse teu gancho para falar do filme, porque ele é perfeito, essa deixa. Porque eu assisti o filme assim, apesar de eu ter visto o pessoal falando que o capitalismo, o mundo tá uma porcaria, não sei o quê. Eu vi o filme até... Eu quase me emocionei. Eu não vou dizer que eu me emocionei, porque o filme ele tem uns defeitos assim graves, tipo, me parece quase um filme B, assim, umas lutas muito mal coreografadas, né? Aquele visual estranho. Mas eu vi o filme o tempo todo pensando, caramba, como a gente vive num mundo bom, assim, como a gente vive num mundo de abundância. Até o grande problema do mundo hoje é a abundância, né? Até uma abundância adiposa da gente. A gente vive num mundo em que sobra tudo, né? Não falta muita coisa. Então eu vi só... E na cena que eu quase me emocionei é a cena lá do velhinho que vai cometer uma autoeutanásia lá, né? Posso chamar assim? E daí ele vai escutando... Suicídio assistido. Vai escutando Tchaikovsky e numa telona, assim, uma cena um tanto quanto piegas, assim, né? Com tulipas, viadinhos, riachos e não sei o quê. Mas eu achei legal, assim, eu falei,
Eu assisti o filme inteiro pensando, caramba, esse pesadelo... É incrível como esse pesadelo ele é repetido, e ele está sendo repetido hoje, mas ele não se concretiza, né? É que eu fale uma coisa para deixar essa cena um pouco mais emotiva, então, Paulo. Uma das cenas finais do filme, os dois personagens principais são vividos pelo Charlton Heston, que é o protagonista, que faz o detetive, né, que vai investigar esse crime aí que o John se referiu, e um ator que foi um ator importante nos anos 60, 50, 60 nos Estados Unidos, que é o Edward G. Robinson, que inclusive, fez os 10 Mandamentos com o Charlton Heston. E a história é que esse é o último filme do Edward Robinson. Ele filmou esse filme quando ele já estava no estágio de câncer terminal, e aquela foi a última cena que ele filmou na vida. Caraca! Ele morreu poucas semanas depois. Ele não chegou a ver o filme completo. E tem um depoimento do Charlton Heston falando que ele era um dos poucos que sabia da condição do Edward Robinson e que ele já sabia a carga emotiva que existia naquela cena. Então ali você vê que tinha uma dose de realidade ali para essa cena que é mais pro fim do filme. Pô, vou até rever, porque para mim a melhor cena do filme é essa, assim, é uma cena por isso, porque mostra, cara, como a nossa vida é boa. Assim, tem um monte de problema, tem briga, tem. Você só está ignorando uma questão importante que é a desigualdade, né, Paulo? Então você fala, tem abundância, tem, mas também existe muita desigualdade, né? Mas quem estava lá embaixo subiu junto, né, Sabag? O número de pessoas que saiu da pobreza nessas últimas décadas é assim, absurdo. Assim, mais de 1 bilhão de pessoas saíram da pobreza nas últimas décadas. O que o filme mostra... A desigualdade não é o problema. A gente já falou sobre isso também, não é um problema. Quando eu digo que não é problema, porque é melhor ter uma pessoa ganhando 10 e outra ganhando 50 do que duas ganhando 2. Né? Não tem desigualdade nenhuma em duas ganhando 2, mas as duas são pobres. Uma ganhando 10 e outra ganhando 50, uma está remediada e a outra está rica. Mas há uma desigualdade profunda aí nesse caso. A desigualdade não é um problema. O problema é a pobreza, a falta de condição. E eu acho que esse filme também pode ser lido, como o Paulo falou, uma crítica ao capitalismo, porque em 1973 o capitalismo não estava exatamente no seu melhor momento. Era a crise do petróleo na Arábia Saudita, os preços estavam explodindo. Era meio parecido com o que está acontecendo esse ano, o 2021 e 2022, que o petróleo estava o preço lá em cima, uma inflação nos Estados Unidos, no Brasil, estava começando a crescer. O Brasil ainda estava muito bem, né? Era a época do milagre econômico, da ditadura militar, mas no resto do mundo estava uma situação complicada. O Brasil foi sentir o efeito da dívida que fez na década de 80, né? Que é uma década perdida, que o Brasil, o povo empobreceu, tanto que a ditadura não tinha como sustentar mais, porque, como diz aquele marqueteiro político ou ex-presidente do Fed americano, é economia estúpida. Eu não me lembro quem falou exatamente, mas é isso. Ninguém está nem aí se o governo é ideologicamente alinhado com o que você pensa ou não, né? Porque o que a pessoa quer é comida na mesa. Se não tiver comida na mesa, ela não vai estar se preocupando com o que está sendo aplicado na cartilha da escola do filho, etc. E tal. Por isso que é tão importante seguir, né? Não, por isso que é importante seguir uma ortodoxia econômica que não permita aventuras, pedaladas, esse tipo de coisa. Mas aquele momento do capitalismo era ruim. E se você parar para pensar, a vida em grandes cidades, por exemplo, naquela época, estava começando a se deteriorar. Nova York era terrível, a vida em Nova York na década de 70. Já a partir da década de 60 já estava ficando ruim. Uma coisa legal de um seriado que é talvez o melhor, dá para discutir isso, mas está entre os melhores da história da TV, é o Mad Men, que mostra... É engraçado quando começa, na década de 50, o seriado, Nova York é linda, bonita, as ruas limpas, e é uma coisa que eles mencionam assim, em passando o seriado, que é colorida, né? Colorida, a cidade vai se deteriorando, começa a ter assalto, começa a ter gente morando na rua, lixo na rua, eles comentam assim, uma ou outra cena, 2 segundos, nossa, que rua suja,
Tem um episódio que o cara que é o pai do Tony Stark lá enfim, o chefe da agência, o dono o dono da agência, ele é assaltado. Enfim, Nova York estava numa situação muito complicada. Você pega os países de terceiro mundo, as grandes cidades com uma situação de vida, assim, muita gente morando em favelas, morando. São Paulo estava chegando, já estava chegando quase no tamanho atual que tem. Rio de Janeiro, Lagos na Nigéria, pega aqueles países. Ainda não havia o milagre dos tigres asiáticos, né? A Ásia tinha um nível de vida, ou seja, era super populosa e tinha um nível de vida da África. Né? A Coreia do Sul é um país que saiu tinha IDH menor que da África do Sul na década de 60 e hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, se você parar para pensar, o capitalismo naquela época não estava no seu melhor momento. E ainda há muito que ser feito, né? Por exemplo, a América Latina continua sendo um pardieiro. E está piorando, né? Pega nosso vizinho aqui do lado, a Argentina só piorou nos últimos, sei lá, 50 anos, nos últimos 60 anos, desde que o Perón assumiu o poder. Enfim, só vem piorando. E o Brasil teve quantas décadas perdidas, né? O Brasil teve aí a década de 80, a década de 2010, a década de 2020, 2010, depois do governo da Dilma, desde que a Dilma foi pior que a pandemia em termos de recessão econômica, o Brasil está numa situação terrível. Mas mesmo assim é melhor do que em 73, né? Não, é melhor, muito melhor. Eu só estou falando que se justifica não, entendi. um pouco do pessimismo do... Eu acho. O que não se justifica é o pessoal achando que esse filme retrata a realidade, o mundo horrível. Isso que eu tô só meu. Aliás, Paulo, quando a gente fala uma ficção científica dos anos 70 que estava olhando para o mundo de 2020, né, o mundo atual, eu esperava que a gente fosse encontrar no filme. A gente sempre brinca, assim, será que eles imaginavam carros voadores e coisas assim? O filme não vai tanto nessa linha de explorar tecnologia, né? Ele não tem. Zero. Aliás, nenhuma tem uma missão. cena, tem uma informação de trivia, tem uma cena em que a mocinha, na falta de uma palavra melhor do filme, né? Aliás, vale conversar sobre o que é essa pessoa ali, né? Uma espécie de cortesã. Como diz o Paulo que assiste Tieta, né? Ateuda e manteúda, né? Isso. Ela tá jogando um fliperama. E é um fliperama super antigo de um jogo que existiu. E aquela cena é considerada a primeira cena com um videogame na história do cinema. Ô, louco! Ela tá jogando um fliperama de um jogo que existiu e foi lançado ali Que jogo que era aquele? Eu não tenho o nome aqui, mas não é um era o jogo Asteroids, né? Não. É um jogo assim, nível, qualidade Atari, né? De 2 bits e tal. Mas ela tá jogando aquele fliperama e acho que a única menção que você tem é uma tecnologia diversa do que não tem nenhum. que já existia no mundo, né? O mobiliário antigo, o Johnny já falou o figurino da mesma dos época. países soviéticos, na melhor das hipóteses. Os carros são aqueles carrões gigantesco lá, Galaxy, né? Isso é uma coisa que remete também a Cuba. O Johnny estava certo ali, né? Que os carros que aparecem no filme são todos carros antigos deteriorados, né? Não tem nenhum veículo diferente. Então o filme não aposta muito nisso. O filme, o que ele pretende fazer em termos de olhar para o futuro é uma preocupação que era uma preocupação muito vigente naqueles anos, que era o medo da superpopulação, né? De escassez de alimentos. A população humana está crescendo uma razão que os alimentos não vão... Aquela teoria malthusiana, se não me engano, né? Sim, tem um monte de filme malthusiano e tem filme recente, inclusive, né? Aquele Inferno, que é do Código da Vinci, lá da série do Código da Vinci, com o Tom Hanks. Sim, também. O vilão é um cara totalmente malthusiano, né? Ele quer soltar um vírus para matar metade da humanidade. O Thanos Thanos, sim. Dos Thanos Vingadores, é bem malthusiano. Então, assim, era uma preocupação muito evidente que se tinha e o filme
se apega muito a isso. Ele se apega muito a quais serão os problemas sociais advindos dessa realidade. Mas, assim, ele acerta algumas coisas, eu acho, né? A questão do racionamento da água eu achei acertado, porque embora não seja, a gente não viu um racionamento dessa gravidade. A gente não passa anos sem tomar banho. O cara lá. Mas assim, você tem uma crise hídrica. Aquele lencinho sujo que o cara usa no interrompe o racionamento. Então, você tem crise hídrica no mundo, você tem uma preocupação com escassez de água e tal, mas não é assim. Obviamente que o filme faz um exagero em torno disso e mostra uma situação mais limite. No Succession tem uma piada dessa, né? O cara fala que ele está investindo em água, né? O cara que é dono lá do rancho no meio do deserto. Lembra? Sim, que é o Alan Hook. Você sabe quem é aquele ator? Connor. Sim, é do Curtindo a Vida Doidado. É o Alan Hook. E ele fala, né? Eu estou investindo em água. A água é um investimento no futuro. No futuro os países vão fazer guerra por água. E eu não vou dar minha água para ninguém. Daí ele olha para alguém. Não, para você eu vou dar um pouquinho. E a outra coisa que eu achei que eu fui ver se o filme era baseado em fatos reais. Isso. O filme é baseado numa série de ficção científica, aquelas sci-fi assim de literatura mais popular que existe. E o autor vendeu lá os direitos, né, para adaptação. Só que se você compara as histórias lá da série original, que são, sei lá, 6 livros, alguma coisa assim, pouco foi feito no filme, tem muita pouca coisa a ver. A própria história principal, o negócio do biscoitinho lá, Soylent Green, não tem no filme original. Só que o autor deve ter ganho bem com isso, porque ele também não se tornou um detrator desse filme. Ele dizia que o filme tinha metade do que ele escreveu. Ele foi bondoso até, porque não é isso, sabe? O filme se trata de outra coisa e tal. E o título do livro, isso também é outra curiosidade, é Make Room. Make Room. Ou seja, abre espaço. Abre espaço. Que é a fala do padre do filme lá, que é o padre que é um personagem menor do filme, só que ele tem uma função ele é importante. na trama, né, na resolução do mistério, e é um padre que está fazendo uma espécie de trabalho humanitário lá, porque ele recebe as pessoas na igreja dele, não tem mais onde colocar as pessoas, e ele, a hora que o detetive vai interpelá-lo para tentar descobrir, ele tá delirante de cansaço, ele tá delirante porque ele escutou a confissão do cara, né? Ele perdeu a sanidade lá. Isso. Ele tá o cara tinha perdido. Naquela situação, e aí ele tem um monólogo ali que ele fala, eu só sei que eu tenho que cumprir a minha função aqui, a minha função é abrir espaço. Você precisa de espaço aqui, a gente tem que botar mais gente aqui dentro e tal. Então, o filme ele dá uma misturada nessas coisas. Mas eu acho que os caras compram os direitos para poder usar o argumento sem sofrer processo de plágio. Exatamente. Né? Daí eles seja fazem... um personagem. O cara que daí ele faz o que ele quiser em cima daquilo, né? E uma das coisas que eu acho que é curiosa nessa retratação desse universo do futuro que eles viam lá é essa figura eu estou tentando achar o melhor termo aqui, da concubina, da cortesã. São mulheres que vêm com a casa, que vivem dentro das casas, dos apartamentos dos ricos, e que elas são consideradas parte da mobília. Ele até, o personagem principal até se refere assim, quando ele vai perguntar, você é uma mulher ou é mobília, né? E ela responde, não, eu sou mobília. Então elas vivem dentro daqueles imóveis e elas têm que atender o atual morador ali da forma que o cara preferir. E isso é uma figura que não tem no livro, foi uma coisa que eles inventaram ali para o filme também. Então, eu acho que tinha que colocar uma mulher no filme lá, né, na década de 70, tinha que ter uma mulher bonitona e colocar lá, vamos inventar isso aí. A pergunta que eu ia fazer para o Paulo, então, Paulo, você acha que a forma que os homens tratam as mulheres nesse filme retrata bem o atual momento, envelheceu bem ali o jeito que as mulheres são tratadas? Aliás, o protagonista, o herói do filme, senta a mão numa guria lá num determinado momento, né? Acho que isso já responde um pouco. Mas, ô Sabag, hoje você tá dando uma de Paulo Pozonoff aí, você não me disse se você gostou ou não do filme. Eu fui inspirado porque você estava fazendo perguntinhas capciosas aqui no começo, então eu queria devolver uma para você. Responde aí, depois eu falo o que eu achei.
Não, eu só fiquei pensando em como a nossa vida é boa, entendeu? Eu não fiquei pensando isso. Não, são tratados com violência, né? São tratados como mercadoria. Eu não sei, você acha que hoje em dia as pessoas são a favor de se tratar a mulher assim? Não, né? Não, Então, não acho que sejam. Não, então, acho Não, eu acho que que é é curioso. uma outra coisa que mostra como o mundo melhorou em vários aspectos, até porque esse é um tipo de coisa aceitável no cinema naquela época, que hoje só se o cara for o vilão, né, para fazer aquilo, né, no filme. É um mocinho que bate numa mulher. Um mocinho que bate na mulher, sem necessidade, porque a guria não está oferecendo perigo nenhum, né, para ele, né, não estava armada nem nada, não, e era só ele afastar a guria e continuar batendo no cara, que o cara era mal mesmo. Né? Ó, já que você está no momento trivia, esse filme custou 4 milhões de dólares. E sabe quanto ele arrecadou? Quanto? Segundo o IMDb, 210 dólares. É porque ele não foi lançado no cinema, ele foi direto para locadoras e depois. Tinha videolocadora naquela época? Não, depois. Segundo a Wikipedia aqui, 3,6 milhões em aluguel, rentals. Então, eu acho que. A receita que veio depois, né? Eu Paulo? acho que é um filme que virou cult, entendeu? Eu acho que é um filme que virou cult e depois deu dinheiro. Pode ser. Mas o diretor é um diretor que foi importante ali, né? Ele fez alguns filmes. Éguas Submarinas, foi dirigido por ele. Conan, o Bárbaro, foi dirigido por ele. Tá cortando seu áudio quando você vai para trás. Desculpe. Estava dizendo que o diretor tem uma relevância ali na história do cinema daqueles anos. Faz alguns filmes importantes, tipo 20 mil Léguas Submarinas, Conan, o Bárbaro, depois desse. Então ele era alguém que dirigia apostas de Hollywood. Mas eu não sei se vocês gostaram de assistir esse filme. Eu gostei de assistir o filme. Não tô falando que o filme é bom, eu gostei de assistir. Eu também, porque eu me senti... aparece uma relíquia, né, cara? Uma relíquia de uma outra era, assim. O andamento do filme, a velocidade. Cara, eu assisti o filme no Dailymotion, no Dailymotion, a 1:25, né? Dá para acelerar. E mesmo assim o filme estava lento. Aliás, a gente não citou. Esse filme está disponível em streaming, tanto no Amazon Prime quanto no Apple TV, por uma taxa adicional ali. R$8. Por isso que ele está arrecadando até hoje, Paulo. É verdade. Aí cobrando para os curiosos. Mas escuta, vamos, já que o Paulo fez a perguntinha. Não, deixa eu só falar mais uma coisinha. A única coisa que não o filme deixamos. acerta. Não vamos deixar. Uma coisa que o filme acerta são os veganos, né? Porque todo mundo virou vegano, né? Vegano forçado. Acha que é vegano, mas não é, né? Mas estavam certos os veganos. Né? O filme é engraçado o seguinte, eu fiquei com essa sensação assim, será que como que daria para classificar? Parece um filme tão datado, mas que ao mesmo tempo datado cinematograficamente, né? Falando assim, o ritmo, o visual dele e tal. Mas ele também tem esse aspecto interessante. É curioso, pelo menos, você querer ver qual era a visão que se tinha, uma possível visão. A gente olha para trás também e fala assim, não é assim que eles imaginavam necessariamente ser o mundo, é uma história de ficção. Então, é uma elucubração a respeito de uma visão de futuro. Mas eu fiquei pensando, recomenda-se ou não esse filme? Fui dar uma olhada em qual foi a receptividade que o filme teve na época. E é curioso que a crítica da época, ela não falava quase nada sobre a leitura política do filme. Nem essa visão aí que o Paulo trouxe, a esquerda está dizendo que o filme retrata a realidade. Claro que eles não podiam dizer isso lá nos anos 70, mas enfim, podiam dizer uma visão realista, qualquer coisa assim. E também não faz essa leitura política de comparação com o comunismo e tal. Isso é uma coisa muito da visão atualizada. Ele se detém muito sobre a trama policial do filme. Sabe? Será que aquilo faz sentido? O personagem do Charlton Heston era um tipo de detetive, isso, aquilo. Então tem os críticos que gostam e não gostam e vão por aí. Então eu acho que sim, é tudo picareta, Ricardo. É verdade. E eu respeito muito a visão do meu editor aqui, Jones Rossi, quando fala que o melhor crítico é aquele que critica sem assistir, que é para não ser influenciado pela obra. O Slavoj Zizek fez isso, né? Fez isso, ele fez maravilhoso. Fez bem, como a crítica. O Slavoj Zizek, o pessoal sabe, é um filósofo de esquerdaço. E essa semana ele publicou um texto
Ele publicou a opinião dele sobre o Matrix Resurrections e ele não assistiu o filme. Maravilhoso. Ele falou, não vou assistir essa porcaria, eu sei que é ruim. Não vou perder meu tempo assistindo. E ele estava certo. Ele estava certo. Porque eu assisti, eu sei que o filme é uma porcaria. E a gente não falou também da cena final, né, que inspirou o Niemeyer, né, fazer aquele memorial da América Latina lá, com aquela mão. A mão com sangue? Né? E aqui é um cara, final isso aberto, você falou, cara, os filmes da década de 70 tinham muito final assim. Muito final bobo. Que você olha assim, que acabou? Você está assistindo o filme e de repente acaba o filme. Daí você, era um tipo, mesmo. Eu acho que era um jeito de fazer uma... estou fazendo arte, não sei se era... Cara, será? Eu fico imaginando quem estava assistindo em casa com fita, né? VHS, daí termina daquele jeito, daí você... Putz, será que deu pau aqui no vídeo cassete? A outra coisa que eu ia citar é que os críticos da época se incomodaram muito, o Paulo notou isso, muito com as cenas de ação. Achavam que as cenas de ação já eram ruins naquela época e acham aquela cena das retroescavadeiras. Essa cena realmente é uma cena ruim, né? Tem uma cena, para quem não viu ainda, ou não vai ver, em que o policial, o personagem principal, ele tá resolvendo o crime e claro que tentam, né, as forças poderosas tentam abafar o caso. E aí ele se nega a abafar o caso. Que nem nesses filmes de dupla, né, Ricardo? Que nem nesses filmes de dupla que rebaixa o cara guardinha de trânsito. O cara ele é rebaixado a ser um cara que vai... Uma coisa estúpida agora que você falou disso. Pra que resolver esse crime, cara? No meio daquele pesadelo, o cara lá tá preocupado com quem matou um cara. Porque o cara é rico, né? Não, porque ele é um policial. Porque ele fala, né? Depois daquilo lá, teve 137 outros crimes e a gente não vai resolver nenhum. Ele é um policial correto. Correto nada também, porque ele pega um monte de coisa da cena do crime e leva pra casa. Então. Você não levaria, você ia deixar pro morto lá. Essa cena... O geleia. Estava contando dessa cena, porque daí ele é rebaixado, só que em vez de ser guarda de trânsito, que seria o esperado, né, em qualquer filme policial, ele é rebaixado para ser lá da polícia de choque. Controle de multidão. Isso, e que é quem vai ter que controlar a multidão quando a comida acaba e tal. Descer a madeira não no povão. E aí ele tá lá nessa cena, segurando a onda lá do pessoal, começa a revoltar que acabou a comida, a ração, e o povo se revolta e vai começar a quebrar tudo e tal, e eles avisam, não, tá vindo aí o camburão, né? E aí o camburão são umas retroescavadeiras, literalmente são retroescavadeiras, que chegam e começam a pegar as pessoas, assim, a pá desce aqui, começa a erguer lentamente aqui, e as pessoas vão, e joga na caçamba, e segue. E eu fico imaginando como que alguém conseguiria cair nessa, assim, se a pessoa tem qualquer mobilidade. Como meio desanimado. Lá vem a retroescavadeira. E o jeito que a retroescavadeira mata o cara, né? Também. A retroescavadeira cai na cabeça do cara. Só faltou passar com rolo compressor, né? Aliás, assim, essas coisas são bem ridículas. Outra crítica que eu preciso fazer. Mas é legal. Então, eu falo, não torna o filme bom, mas é engraçado você assistir isso porque é uma coisa de outra era. É divertido. Outra coisa a notar, quem for assistir também, a qualidade do sangue cinematográfico. É horrível! Sangue de groselha, assim. Nossa, Groselha Milani. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Para com essas perguntas aí, Paulo. A gente vai te tirar do programa se continuar a ficar com essas grave. Vale uma refilmagem? Chato pra caramba esse negócio. Vale uma refilmagem? Vale, Vale. Uma refilmagem hoje, né? 2022, hoje mesmo. Pô, pior que vale, cara. Mas eu adoro refilmagem, porque eu acho engraçado ficar pensando no roteiro com os atores de hoje. Eu já punho o Colin Farrell ali para fazer o detetive. O resto do detetive tava tudo certo. O Will Ferrell ou o Colin Farrell? O Will Ferrell tinha que ser o guarda-costas. Malvadão. Vale, 2070, no mundo de 2072 com o Will Ferrell. Eu assistiria isso. Se bem que hoje em dia todas as refilmagens, né, iam colocar lá o The Rock com o detetive, né? Ele ia bater em todo mundo. É verdade. Tipo, daí... Enfim, iam fazer uma porcaria. As notas? Notas. Pode começar, Jones Rossi. Nota 5, com 5 digno, assim, sabe?
Não vou dar nota menor que isso, porque é sacanagem. O filme é de outra época e tal. É um filme interessante. Recomenda ou não? Eu recomendo. Foi uma experiência agradável assistir o filme. Não fiquei sofrendo, que nem os filmes que o Paulo indica, que a gente fica sofrendo para ver. É um filme bacana, tá? É legalzinho, outra época. Parece que tá assistindo uma relíquia, assim, sabe? Parece que foi naquelas sessões de cinemateca. Daí só faltou depois o cara lá, o crítico de cinema, explicando. As cenas no que nem a gente fica apartamento. fazendo aqui, que vocês que estão assistindo, vocês sabem que a gente só está, perdão a palavra, cagando regra aqui, né? Nada que a gente fala aqui, vocês precisam levar a sério. Então, é mais ou menos isso. As cenas no apartamento do Ricasso me deram muito a impressão de cinema nacional dos anos 80. Mas nossa, as lutas me deram. O esquio, né? O esquio, aquela decoração de gosto duvidoso, a vestimenta das mulheres e tal. Tudo de plástico, né? Parece porno chanchada, né, cara? Olha, tem uma. Parece time do Canal Brasil. Tem uma lembrança aquilo, viu? Não, o esquio é demais, né? O esquio é muito cinema nacional, né? Aquele que o cara, aquele uísque da época que nem podia importar o uísque, né? Aqueles uísque ruim nacional, né? Nato Nobles, qual que era? Aqueles uísque que faziam propaganda na televisão. Tinha propaganda direto na televisão. Dreyer, meu duro, tome um Dreyer. Não, Dreyer é conhaque, cara, não é uísque. Ah, desculpa, que eu não sei a diferença, mesmo. Eu não sou fino. Você não é fino, né? Eu vou dar uma minha nota. Eu vou dar uma nota 6. Mas assim, eu gostei. Recomenda? Eu recomendo, eu gostei da experiência. Eu gostei daquela cena que eu mencionei do cara lá, apesar de ser uma coisa deprimente, né, e reprovável, que é eutanásia. A cena, assim, eu achei, assim, o cara percebendo que o mundo é legal, o mundo é bonito, o mundo... Não, o mundo era, né? No caso dele era. No caso lá era. Não, então, mas para o recado que essa cena quer dar para o seu público lá dos anos 70 é justamente esse. Que olha, o mundo tem o seu valor. Olha aí, abre a janelinha aí, olha aí. Olha o Pinheiro que caiu na Pracinha do Amor. Eu vou acompanhar o Jones na nota, vou dar exatamente um 5 redondão pro filme. Assim, o filme digno, né? Isso. O filme ele não sabe se é um filme de mistério ou um filme futurista. Ele fica aí perdido, né, nesses dois gêneros, né? Ele não faz não faz tão bem nenhuma coisa nem outra. O mistério não é muito misterioso. A ficção científica também não é assim, não é tão coesa, vai. Né? Mas assim, é divertido você pegar isso como uma curiosidade para assistir, ver essas soluções que eles encontravam e tentar. O que eu acho que é divertido na ficção científica é você tentar se transportar para as regras daquele universo. Né? Então esse universo funciona desse jeito. Quem que seria eu nesse mundo? Né? Eu seria uma pessoa com uma casa? Ou seria alguém que moraria na escada? Ou eu seria um ricaço? Aliás, uma coisa que eu não entendi é a galera morando na escada, cara. Porque, tipo, é muito melhor morar na rua do que ficar deitado naquela escada. Né? Não tem espaço, né? Mas tinha espaço na... no toque de recolher, né? Agora, o filme de tiros no final e o pessoal dormindo. Tipo, ninguém acorda, assim. Não, eles dão uns gritos e voltam a dormir, né? Na troca de tiros lá dentro. Mas assim, é um filme que não tem uma responsabilidade. Assim, você não vê ninguém sendo responsável, não tem nenhum movimento, não tem uma força opressora muito clara, não tem uma força oposição muito clara. Um filme, assim, ele não. Parece que eles fazem, não vamos entrar nisso, vamos só contar essa história aqui. Tem aqui as mulher mobília aqui, para você ficar imaginando o que seria isso e tal. É assim, um filme que não vai nem muito para lá, nem muito para cá. Mas pode ser divertido. Então tá aí o meu cincão também. Então, beleza. Vamos lá para as indicações. Fala aí. Indicações. Momento indicações, que nós vamos fazer indicações do que nós temos assistido. E bom e ruim, às vezes. Não são só coisas boas que a gente tem para indicar. Mas eu vou começar pedindo que o Jones se manifeste, porque eu sei que a indicação dele é muito boa. Você sabe? Eu sei. A não ser que você mude aqui, só para me dizer aqui. Não, eu vou mudar. Não,
todo mundo falou já aqui nas indicações do Succession. Eu não vou indicar Succession. Eu acho que a gente deveria gravar um episódio sobre o Succession, porque tem muita coisa a ser dita do Succession. Mas se for para indicar, assim, para quem não está convencido, assista o episódio da primeira temporada que eles vão numa boate. Cara, aquilo lá, eu estava conversando com o Sabag, aquilo lá é o inferno de Dante. O inferno de Dante. É uma coisa horrorosa que Sim, literalmente, ele fala no começo, ele cita o que está no começo do inferno de Dante. Perco a esperança, vós que entrais aqui, né? Sim, ele cita literalmente o inferno de Dante e aquela coisa do cara querer forçar a se divertir, o outro conta a história, daí ele conta a história pro Greg, né? Daí o Greg, nossa, cara, isso para mim parece um pesadelo, não parece uma coisa legal, não parece diversão. E é isso, né? Muita gente vive assim, né? Muita gente vive assim, achando que está se divertindo e está vivendo um pesadelo. Nós aqui do Quarentena, que não somos ricos, mas... Não? Bom, acho que estatisticamente nós não somos. Você tem $1 bilhão, Paulo? Se você é rico, empresta, então, dinheiro. Só um. Só uma coisa que eu acho legal, o loser, um dos losers, né? São dois losers, mas o loser da série é o milionário que quer ser bilionário, né? Que é o Tom. Isso. Mas eu ia dizer que essa série mostra... E que aguenta as maiores indignidades para fazer parte da família. Socialmente. Eu dizer que essa série mostra... Quando você vai lá pensar, será que eu devo apostar na Mega Sena e me tornar um bilionário? O que você vai fazer com os bilhões da Mega Sena? Você pensa em como o dinheiro pode melhorar a sua vida, como as coisas iam ser facilitadas, né? Mas eu ia dizer assim, quando você convive com certo grupo social muito endinheirado, do nosso ponto de vista aqui de baixo, é uma coisa que a série mostra muito bem, assim, o que é. O que eu acho, assim, não é necessariamente uma crítica aos ricos, não é isso. Não. É uma crítica a quem vive sem qualquer tipo de valor. Corrupção de valores, não tem a ver com corrupção de valores. O tanto que o cara que é pobre lá, que também é da família, mas é pobre, ele também já é corrupto, ele já entra nessa porque ele já está disposto a fazer qualquer coisa para fazer parte daquele mundo para ter dinheiro. Para que ele vai ter dinheiro, ele não sabe. E ele está vendo que aquilo lá é uma porcaria, mas ele continua fazendo parte daquilo, que é o Greg, né? E as ações dessas pessoas sempre têm consequências terríveis, né? O que acontece no casamento da Shiv. E eles podem fazer tudo, porque eles têm todo o dinheiro do mundo. Eles podem fazer tudo e eles escolhem fazer só o pior. Escolhem só fazer o pior. Então... Cara, isso aí é C.S. Lewis puro. Assim, e as referências todas, a alta cultura que tem na série. Enfim, eu poderia ficar... Talvez seja uma boa ideia a gente gravar. Talvez porque a gente não faz muito seriado, mas como todo mundo está assistindo, né, de livre e espontânea vontade, talvez valha a pena. Digam aí nos comentários se vocês querem que a gente fale de Succession, que está disponível na HBO Max, que daí a gente convence aqui. A partir de semana que vem eu não estarei aqui, né, mas daí eu posso até participar, eu estarei de férias. Eu sei que vocês vão sentir minha falta, mas... Você é o convidado especial, né? Então, de todos os programas. Você é o convidado especial. De todos os programas. Mas o que eu queria indicar mesmo, porque vocês já indicaram o Succession, mas o que eu queria indicar é o Gavião Arqueiro, que tem na Disney Plus, que é muito legal, divertidíssimo, um negócio de família, o cara, o grande plot dessa minissérie, que é com o Jeremy Renner, né, que é o Gavião Arqueiro no cinema, é ele e passar o Natal com a família. Então lembra um monte de filmes de família de Hollywood que o cara enfrenta todo um calvário para chegar para passar o Natal com a família dele. Tem várias referências ao universo cinematográfico da Marvel, né? Então para quem é fã vai curtir algumas coisas. Tem uma hora que ele vai... Tem uma coisa muito divertida, ele vai num espetáculo da Broadway que se chama Rogers, The Musical, que é um musical do Capitão América, assim, tal. Aqueles musicais da Broadway, né? E daí tem um ator que interpreta, ele tá lá na plateia, vendo o cara interpretando com uma roupa tosca e tal. É bem divertido. E ele vai no banheiro, né? No meio porque ele não tá achando um saco aquilo lá. Daí ele vai no banheiro, daí tem uma pichação, assim, no banheiro, assim, Thanos was right. Thanos estava certo.
Cara, é bem legal, é bem divertido, várias cenas de ação, não iguais a essas cenas de ação do mundo de 2020, é bem coisa, primeira linha da Disney, né? Seriado muito bacana, legal de assistir com a família, não tem palavrão, tem cenas de ação e tal. Não com teus filhos pequenos, mas de 10 anos em diante, eles vão gostar. Bem, eu vou pegar aqui vou fazer uma desindicação primeiro. Agora eu lembrei uma coisa que eu tentei assistir no fim de semana e não rolou. A Filha Perdida, que é baseada naquele livro daquela Helena Ferrante lá. Então, assim, eu sei que tem muita gente que ama e deve estar me xingando no momento, mas não rolou. Eu também tenho problemas com aquela atriz lá, Olivia Colman, né? É. Eu acho que ela faz o mesmo papel sempre, ela não tem muita... Nossa, nada a ver, mas tudo bem. Estou errado, né? Sou fã da Olivia. Equívoco completo, mas continue. Ok. Então, meu equívoco, então o filme deve ser bom, então eu estou desindicando para vocês assistirem. Tá, Jones, você que... Nossa, eu vou assistir a Olivia Colman, cara. Então, ela no filme é favorita, naquele seriado lá, o Peep Show, incrível. Ela é ótima atriz. Eu implico. Mas essa é a minha desindicação. Vai lá e faz melhor. Ganha você serve um Oscar. como uma indicação para quem acha que tudo que eu indico é uma droga. E a minha indicação, hoje eu vou atrair a ira das pessoas, é um livro. Dá para ver? Aí. Vai. Luiz Fernando Veríssimo. É uma coletânea de 50 anos do Veríssimo. Eu acho um pulha, um cara que tem um pensamento. Porra, que violência. Um pensamento político que vai totalmente... Mas você está indicando, é isso? Sim, mas assim, para quem gosta... Ainda bem que eu sou teu amigo, hein? Gosta de... O Paulo, isso que ele está indicando, né? Para quem quer aprender a escrever com simplicidade e tal, eu acho que é uma boa. Na verdade, é uma antologia de contos, Paulo? Você não falou? Crônicas, só crônicas, E tem umas crônicas, assim, muito... anticomunistas do começo, assim, eu falei, cara, não acredito que esse cara é quem é hoje. Mas, enfim, vale também como uns registros históricos, assim. O Luiz Fernando Veríssimo é legal, cara. Comédia da vida privada é bem bacana. Sim, eu na década de... Ele, pessoalmente, é chato. Uma vez eu entrevistei o Eduardo Bueno, que muita gente deve conhecer pela cunha de Peninha, que é um historiador gaúcho, né? Os dois são gaúchos. E ele, o Luiz Fernando Veríssimo é gremista, é internacional, nossa, que heresia internacional, fanático, e o Peninha é grêmio fanático. Eu entrevistei quando o Inter foi campeão do mundo em 2006. Eu tinha um blog lá no Globo.com, que eu trabalhava no G1, tinha um blog sobre futebol, e daí eu entrevistei, era um blog sobre futebol e literatura, se chamava Extracampo, faz tempo que não existe mais. Era legalzinho. E daí eu entrevistei os dois, né, para pegar a impressão de cada um, né? O Veríssimo, obviamente, estava muito feliz, né? O time chegou título mundial, em cima do Barcelona. E o Peninha, cara, ele deu umas declarações incríveis. Ele falou: putz, uma vez eu fui participar dessas mesas com o Luiz Fernando. Ele é muito chato. O Peninha acha o Luiz Fernando Veríssimo chato. É isso que você está falando? Pô, o Peninha é legal. Cara, o Peninha é legal. O jeito que ele falando. Eu assisto, eu acompanho até uma indicação, o canal do Eduardo. Eu gosto. História do Brasil. Também, mas eu não sei. O Peninha é engraçado, cara. O Peninha é engraçado. Ele tem energia, vibra. O Luiz Fernando Veríssimo é meio low energy. Engraçado assim. E chato ao mesmo tempo? Eu sou. Você é engraçado e chato ao mesmo tempo. Mas o Peninha eu não acho ele chato. Eu acho ele engraçado só, não acho ele chato, não. Acho que ele tem sempre umas declarações bacanas, tal, e eu gosto dos livros dele também. Não, eu também gosto dos livros dele. Enfim, fica a indicação, inclusive, do canal do Eduardo Bueno, canal Buena História, uma coisa assim. Você acha lá, Eduardo Bueno? Buenas Ideias. Buenas Ideias, isso. Cara, até o nome é chato. Bom, eu vou fazer então a minha vez de fazer a indicação. Vocês viram, quem está nos acompanhando, que estamos detratando a indicação do outro. Assim que é bom. Menos o Succession. Antes de eu falei em primeiro lugar, então eu fico à vontade para isso. Você foi o primeiro. Essa indicação.
Mas, assim, eu, como fiz indicações repetidas nos últimos episódios... Vou fazer de novo. Porque, assim, eu tenho assistido pouca coisa e... vou fazer porque de novo. Porque tá assistindo o Succession. Tô assistindo as mesmas coisas, são séries e tal, e eu não vou fazer... O Succession até tinha, quando estreou a terceira temporada, não faz muito tempo, falei que estava reindicando sem ter assistido a terceira temporada, ainda estou assistindo aos poucos a terceira temporada, não vi até o fim ainda. Então eu vou fazer, assim, a minha indicação é singela, é um filme da Netflix que já é desde 2017. Se você tiver aí sem ideias do que assistir qualquer dia, sabe aquele dia que você fica Nossa, 40 parece o João minutos... Kleber, cara. Qual é o filme, cara? Toda vez que você me interromper, eu vou fazer que nem ele de novo. Tô brincando. Vou ficar fazendo suspense. Eu tô aqui... Calma. Minha indicação, aquele dia que você tá, então, lá, escolhendo, não sabe para que lado vai, se quiser assistir um filme. É um drama familiar, uma história bastante singela, uma história bonita, uma história... É um drama, mas, assim, um drama que tem toques de graça, vai. O filme de 2017 chamado Os Meyerowitz. O título é Família Não Se Escolhe. Noah Baumbach. Esse filme é um filme muito bonito, assim, ele foi lançado na Netflix. Antes, se eu não me engano, a Netflix investir muito em cinema. Então eram produções já de menos grana e tal, assim. Então eles faziam filmes menores. Hoje não, hoje cada ano eles têm lá os seus blockbusters, né? Mas esse filme é um filme de 2017 com o Dustin Hoffman, com o Ben Stiller, com o Adam Sandler, que eu gosto muito. E eu acho que vale, se você não teve a chance de assistir ainda e quiser assistir uma história bonita de uma família que tem lá seus problemas, mas tenta se entender, eu recomendo Os Meyerowitz. Não tem uma vibe meio Tannenbaum, assim? O Tannenbaum é Wes Anderson, né? Então ele é um filme, como os filmes todos do Wes Anderson, flerta bastante com o realismo fantástico, né? Esse filme não, esse filme é bem mais realista, assim. Você poderia fazer uma coisa de Tannenbaums na vida real, porque tem o Ben Stiller também, assim, mas é um filme mais... Você já reparou? É o Noah Baumbach. Você já reparou que esses diretores sempre flertam com alguma coisa, mas nunca vão lá Mas esse filme aqui é bonito, Paulo. Acho que você ia gostar. É um filme, uma história bem singela, assim. A atuação do Dustin Hoffman tá muito boa no filme. Não, eu vou ver. Mas eu fiz uma piada e não rolou, né? Você viu que ninguém nem não rolou a piada. Eu percebi que você tentou, mas... tudo bem. Fracassou, mas você vai ter novas. Aliás, não é indicação, só um registro. Eu assisti os 4 Aliens. Tá na Star, né? São da Fox, então eu assisti os 4 Aliens. E o primeiro é muito bacana. O segundo você já deu essa indicação aqui, é minha vez agora. Não, eu sei. Não, eu só tô fazendo registro, não tô indicando. Mas é que você falou que assistiu da última vez. Não, eu falei que tinha assistido. Eu falei que tinha assistido o primeiro. Ah, tá. Você viu o resto, então. Vi o resto. Revi, né? Revi, porque o 3 eu assisti o 3 e o 4 eu assisti no cinema. E, cara, o 3 do David Fincher é ruim, né? É ruim aquele filme. E o 4 não, mas é ruim sim. O 4. Não, mas é. Não, mas eu sei que você tá falando. E o 4 tem umas atuações assim, nível filme B, cara. No 4, que é do Jean-Pierre Jeunet lá. Mas não tava cansado, não? Se fosse chega de Alien. Não, a Winona Ryder tá muito bem como Android com sentimentos no 4. Eu gosto. Assista na ordem inversa agora e conte pra gente como foi esse. Semana que vem, Jones Rossi vai contar como foi assistir Alien 432. Não, eu vou assistir agora a Máquina Mortífera, os 4. Eu quero ainda que você assista Alien vs Predador. E diga pra gente. Assistirei, então. Ótimo. Então é isso. Beleza? Então, muito obrigado, Paulo Polsonov Júnior, muito obrigado, Jones Rossi, obrigado especialmente a você que esteve conosco aqui no Quarentena Cult, desde o início, que você gosta da gente. Se você gosta do Quarentena Cult e ainda não é assinante da Gazeta do Povo,
fica aqui o nosso convite para você conhecer a Gazeta do Povo, ler os textos do Paulo Possonoff, ler as reportagens editadas e escritas por Jones Rossi, que são os nossos 2 autores aqui desse grupo. Conheça os diversos outros colunistas da Gazeta, os conteúdos exclusivos só para assinantes. Faço esse convite a você. Eu tenho certeza que se você gosta do Quarentena, você vai gostar de assinar a Gazeta também. gazetadopovo.com.br. Sim, porque é caro. Sim. Porque é caro não a assinatura da Gazeta, mas é caro pagar essa assinatura desses serviços de streaming aí. Os caras estão cravando a faca nas costas da gente. É isso, gente. Quem não gosta do Quarentena também assine a Gazeta, que a Gazeta é muito melhor que o Quarentena, na verdade. Isso, que se você não gosta do Quarentena e não gosta da gente, assine a Gazeta, que daí você pode ir lá nos textos que a gente faz, eu e o Paulo, e você fala assim, pô, esse texto desgraçado aí que você fez, texto bom e tal. A gente pagando a crítica de assinante, eu aceito totalmente, porque o cara está pagando para criticar. Então, manda ver lá, senta ao 1000, como a gente diz lá no interior do Paraná. Então é isso, obrigado. Um abraço e até o próximo Quarentena Cult. Falou!